Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Irmão Miqueias passando aqui para deixar para vocês uma palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu comecei a tratar desse assunto falando do bom pastor no vídeo número 1 e esse é o vídeo de número 2. Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu quero ler aqui um texto para convosco, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 10, que fala o bom pastor. O Senhor Jesus dando ensinamento aos seus discípulos, né? Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pasto. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, aqui é um texto maravilhoso. O Senhor Jesus, ele gostava de falar as parábolas, né? Falar por parábolas e usar as coisas do cotidiano, né? Então, quando você começa a ler os evangelhos nas Sagradas Escrituras, você vai ver ele usando as coisas ali do dia a dia, a figura de 10 virgens e um esposo, que ia, né, a figura do casamento ali, das damas de honra. Ele usa a parábola do semeador, eis que o semeador saiu a semear. Ele usa a parábola do senhor que tinha uma vinha e saiu a salariar pessoas para trabalhar na sua vinha. E tem muitas parábolas. E aqui é uma parábola ele falando, né, do seu ofício aqui. Então tem um ensinamento maravilhoso do ofício de pastor. Continuando falando do primeiro vídeo desse assunto. E o Senhor Jesus falou aqui: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, desse texto aqui que a gente acabou de ler, o Senhor Jesus ele se coloca como a porta do curral das ovelhas, e depois ele se coloca como o bom pastor, né? Ele se coloca como essas duas coisas, né? É interessante aqui que tem um ensinamento para nós. E ele fala: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E não é uma verdade? Trazendo para os nossos dias, se alguém vai na sua casa e não entra pela porta,
Porque quem entra pela porta é convidado. Quem entra pela porta tem autorização do dono da casa para entrar, não é isso? Mas quem entra por outra parte, que não é a porta, é ladrão e salteador. Então, olha aí que maravilha. Aí, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz e chamam pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando atira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Aí no YouTube tem alguns vídeos de pastores no Oriente Médio, que eles vão dar de beber às ovelhas, e quando chega lá no local de dar de beber para as ovelhas, se mistura. Aí vem um com 500 ovelhas, vem outro com mais 500, vem outro com 700. Quando chega lá, fica aquele monte de ovelha junto. Aquele monte de ovelha. Mas cada ovelha, ela conhece o seu pastor e conhece a voz do seu pastor. Por isso que eles não têm a preocupação de deixar o rebanho chegar lá e se misturar um com o outro. Porque a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Então, quando o pastor falar, elas vão segui-lo. Então, quem é ovelha, trazendo para nós, nos dias de hoje, quem é ovelha, vai ouvir a voz do Senhor Jesus, vai entender o que ele diz, né? Vai compreender o que ele diz e vai segui-lo. Quem não segue a ele, se ele falar, se ele der instrução e a pessoa não ouve, não coloca em prática, porque não é ovelha do seu rebanho, entendeu? Então os pastores fazem isso, e quando eles saem, tem até um repórter aí do Globo Repórter, da Globo aí, uns anos atrás, que ele tentou falar com as ovelhas lá do rebanho, e as ovelhas nem aí para ele, porque não conhece a sua voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. É o que o Senhor Jesus está falando. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. O pastor está no cotidiano cuidando das ovelhas, levando para os pasto verdejante, para as águas tranquilas, como diz lá no Salmo 23, né? O pastor está ali no cuidado para que o lobo não venha arrebatar alguma, né? O leão, o urso. Então ele cria um relacionamento ali íntimo com as suas ovelhas, no cuidado. De tanto ele está no cuidado das ovelhas, ele já conhece as ovelhas, ele coloca nome nas ovelhas, né? Pode ter 1000, pode ter 2000, ele coloca, ele conhece uma por uma. Quando ele está olhando ali, contando, opa, está faltando um, né? E fala aqui, quando atira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Aí fala, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Então a ovelha que está acostumada com um pastor, sendo cuidada por um pastor, ela de modo nenhum vai seguir um estranho. É isso que eu acabei de falar, que tem vídeo aí no YouTube, né, mostrando. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele colocou aqui porque os pastores tinham o costume de levar as ovelhas para locais, pastos, muito distante da sua casa, da onde ele estava. Ele tinha que dormir naqueles lugares. Ele fazia o aprisco, né? Tinha lugares que ele cercava assim no canto cercava com espinhos, pés de espinhos, ou fazia aprisco de pedras, né? Fazia um cercado de pedras de ambos os lados, uma certa altura ali, e ele deixava só uma entrada, que é a mesma entrada e saída daquele cercado de pedra, que chama aprisco. Então o pastor ele se deitava na porta, sentava na porta ali. Por isso que o Senhor aqui na frente a gente vai ver que ele vai falar, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Porque o pastor, ele tinha a função de proteger as ovelhas. Então muitas vezes ele brigava com urso, brigava com leão, que nem Davi fez, brigava com lobos, ou seja, ele estava dando a sua vida ali, colocando a sua vida em risco pelas ovelhas.
Quando ele se coloca na porta, ele era o primeiro alvo. Se vê um lobo, uma fera, ele era o primeiro alvo ali. Tá? Porque ele estava na porta, no local de entrada do aprisco, né? Aí vamos aqui. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então aqui ele se colocou como a porta. Né? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviu. Por que ele falou isso? Porque antes da vinda do Senhor Jesus, do Salvador, do Messias prometido para o povo de Israel, antes dele vir, vieram muitos dizendo seu Messias. Muitos homens vieram enganando, dizendo seu Messias. Mas as ovelhas não ouviram a sua voz. Né? As ovelhas não ouviram a sua voz. Porque esses homens que vieram eram ladrões e salteadores. Eles eram mercenários. Eles não eram o verdadeiro pastor. Eles não eram o verdadeiro pastor. Eles só estavam ali por status, por querer fama, por querer dinheiro, porque é isso que os mercenários fazem. Aí ele fala: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pasto. Opa, se você estiver sob o cuidado do Senhor Jesus, né? Você vai entrar no curral das ovelhas, no aprisco, vai salvar-se-á, porque você vai estar sendo guardado por ele. Você não vai estar, você vai estar sendo guardado por ele, porque ele vai te livrar dos lobos, dos leões, dos ursos, né? Isso é bom, porque lá no Evangelho de João, capítulo 28, versículo 20, ele fala assim que, uns versículos acima do capítulo 28 de Mateus, ele fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí quando chega lá no capítulo 28 e versículo 20, parte B, ele fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então isso é maravilhoso, porque ele vai estar convosco todos os dias. Aí fala: e quem entrar por ele, quem passar pela porta, que é Jesus, para entrar nesse aprisco, quem receber o chamado dele e atender, vai se salvar. No versículo 9 fala: vai achar pasto, vai achar uma comida saudável. Né? Ele usou uma parábola, não quer dizer que a gente vai comer capim, mas a gente vai comer um alimento saudável, um alimento que vem de Deus, do Filho de Deus, né? Aí ele vai falar do ladrão. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. É a verdade. É a verdade, né? Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Ai, que maravilha. Aí ele vai se identificar agora como o pastor. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi aquilo que eu falei. Quando o pastor, ele fica ali na porta, ele é o primeiro alvo. Por isso que ele é o bom pastor, porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. Aí isso aqui vai apontar também para o seu sacrifício vicário, sacrifício substituto na cruz do Calvário. Foi quando ele se entregou, foi morto ali, derramado até sua última gota de sangue, para nos remir, ou seja, para nos resgatar, para nos salvar, para nos reconciliar com o Pai, para que tenhamos vida eterna. Porque sem esse sacrifício de Cristo, estávamos todos condenados à morte eterna, separados de Deus. Mas ele veio, o Filho de Deus veio, enviado por Deus, pagou o preço da remissão do pecado de toda a humanidade para nos reconciliar com o Pai. Entendeu? Aí ele fala: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi o que o Senhor Jesus fez. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Aí fala, versículo 11: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas. Tá vendo? E tem muito mercenário.
Por isso que precisamos examinar as Escrituras como o Senhor Jesus falou. Ele falou no livro de João, esse Evangelho de João aqui, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Vós cuidai e ter nela a vida eterna. Em seguida ele fala, e não queres vir a mim para teres vida? Ou seja, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. De mim quem? De Jesus. São elas que falam da vida de Jesus. São elas que falam do porquê do nascimento do Cristo de uma virgem, do propósito da salvação, de todo o preparo da salvação. São nas Sagradas Escrituras que fala da eternidade, para onde iremos, né? Como seremos salvos. Porque tem muitos mercenários por aí. Fala aqui, ó. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas. E foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Quantos mercenários não tem nesse mundo? Usando a palavra de Deus, usando o nome de Deus, o nome de Jesus. Mas são mercenários. Eles estão ali por status, por dinheiro. Outro dia encontrei uma mulher, a filha dela necessitada de uma cura. Ela foi num certo lugar aí, perto do Brás ali. Um camarada aí que professa uma fé no Arcanjo Miguel, de uma espada, que só vive de roupa preta. O camarada falou, rapaz, ó, você vai ter que trazer um X valor, um valor alto para uma mulher pobre. Se você trouxer, sua filha vai ser curada. Ou seja, se pagar é curada, se não pagar, continua doente aí, morre aí infeliz. Então isso é o mercenário, isso não é o pastor. Porque a cura, quando Deus quer curar, Ele cura e Ele não cobra nada. Agora o mercenário vem com essas historinhas aí de cobrar por isso, de cobrar por aquilo. Faça um propósito, faça uma oferta de não sei quanto, de tanto, e gosta de usar umas numerologias aí que só Jesus na causa, né? Isso aí é o mercenário. Quando você for no lugar e as pessoas estiverem querendo fazer negócio, fazer você barganhar com Deus, sai fora. Sai fora daí, que aí é mercenário, barganha. Não, dê o seu tudo. Isso é barganha, que Deus vai dar o tudo dele para você. É barganha. Isso aí é mercenário. São pessoas que estão ali só por status e por dinheiro. São mercenários. Não são pastores de Deus, não. Por isso que precisamos examinar essa Sagrada Escritura. Versículo 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Ou seja, o mercenário, ele viu o lobo ferindo as ovelhas, tragando as ovelhas, matando as ovelhas, destruindo as ovelhas. Dele ir lá defender, ele foge. O Senhor Jesus, ele não fugiu. Foram prender ele. Judas deu sinal, aquele que eu beijar é esse, pode prender. Ele não fugiu. Todos os apóstolos, os discípulos ali, fugiram. Logo depois da prisão de Jesus, assim que prenderam Jesus, eles fugiram. Mas Jesus não fugiu. Ele é o bom pastor. Aí fala aqui, ó, versículo 15 do capítulo 10 de João. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas, que é o que ele fez, né? Deu a sua vida pelas ovelhas. Aí chegou a parte mais especial desse vídeo, que é o versículo 16 do capítulo 10, que fala assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral, também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Louvado seja Deus. Quando Jesus contou isso aqui, ele estava falando para homens judeus, galileus ali, dos seus discípulos. E quando ele fala aqui no versículo 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral, também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele estava falando, olha, ainda tem mais pessoas no mundo inteiro, né? Então, deu tempo do Senhor nos alcançar, né? E enquanto Ele não vier para buscar a sua igreja, ainda dá tempo de você tomar a sua decisão e de seguir a Jesus, de aceitar Ele como Salvador e ter Ele como seu pastor e fazer parte desse aprisco, de ser cuidado por Ele. Porque aquele que é cuidado por Ele tem vida.
e vida com abundância, né? Aí tem pessoas que falam, nossa, mas você é cristão, você é crente, mas você está preso, você não pode fazer nada. Poder nós podemos fazer, mas não fazemos para não ser escravos. Pessoas que estão escravizadas muitas vezes em um vício, todo dia ou toda semana, 2, 3 vezes por semana vai lá, compra um maço de cigarro, ou vai na biqueira, compra as trouxinhas dos matos lá que eles fumam, não vou falar o nome exatamente, os açúcar lá, os branquinhos, os açúcar, né, que entopam o nariz. Então, pessoas que destroem o seu salário, que destroem os seus bens, esses são escravos. Eu sou liberto, eu faço parte do rebanho do Senhor Jesus. A minha esposa é liberta e tem milhões de pessoas libertas porque aceitaram o Senhor Jesus. Nós não somos escravos. Nós podemos fazer muitas coisas, mas não fazemos porque não agrada a Deus. E não fazemos também porque tem muitas coisas que destroem a nossa saúde, destrói o nosso corpo, né? Então a gente somos livres. Nós não somos escravos. Se a gente fosse escravo, a gente estava fazendo. Quando eu andava sem Cristo, nesse mundo andando por vista, eu era escravo. Eu era escravo. Mas depois que o Senhor me chamou e me libertou, eu tenho esse poder de escolha. Tem coisas que eu não faço. Eu posso, mas não faço. Porque um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Um pouquinho de fermento, ele faz toda a massa ficar inchada, né? Então, para não dar lugar à carne, para não ter consequências piores, a gente não faz. Então, eu sou livre. Faço parte do aprisco do meu Senhor Jesus. E graças a Deus que Ele me alcançou. Aí ele fala que ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral ou aprisco. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, quando ele fala nesse versículo aqui, ninguém me atira de mim, mas eu tenho de mim mesmo. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Tem pessoas que estão no aprisco do Senhor, mas com o tempo ela fica insatisfeita. No aprisco, na igreja do Senhor, trazendo para o dia de hoje. Está no aprisco, ela está insatisfeita e começa a olhar para as coisas do mundo. E começa a pecar. E insiste no erro, e insiste em fazer o errado. Né? Insiste. Aí Deus vai, o pastor vem e chama a atenção dela, chama a atenção dela, chama a atenção dela. E ela não para de ouvir a voz do seu pastor. E vai ouvir a voz do mercenário lá fora. Aí sai, não, mas em tal lugar pode. Mas o pastor está dizendo que não pode. Né? Citar um exemplo. Consumir bebida alcoólica não é pecado. Beleza. Um pouquinho, se o homem conseguisse tomar uma dose e ficar tranquilo, o problema é que a substância vem para a mente. O cérebro gosta e ele vai querer mais, cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. E daqui a pouco se torna um vício. Além do camarada estar viciado, porque eu conheço famílias que foram destruídas por causa do álcool. Uma mulher que eu conheci aí perdeu o pai e 2 irmãos. Outra família que eu conheço do Nordeste já perdeu o pai e 3 irmãos. Tudo viciado, com cirrose, tudo com o pé inchado, bochecha inchada. Pessoas que abandonaram o trabalho, não tiveram família, não casaram, não tiveram esposa, mas dedicaram a sua vida a isso. Né? Então, pense só, olha onde leva o vício. Então, se eu sei, o pecado não está em eu beber uma dose, um copo, mas está naquilo que eu possa me tornar ou naquilo que eu possa fazer sobre o efeito. Ou tipo, tem pessoas que tomam
uma dose e já se embriaga e sai fazendo besteira. Com aquela dose na mente, ela tem coragem de matar, de roubar, de fazer muitas coisas aí. Um copinho que ela tomou, ela já sai fazendo besteira. Falta com respeito com o pai, com a mãe, com a vizinhança, mata, rouba, porque não se controla. A mente está sob o efeito, dá uma coragem, né? É isso que o álcool faz. E tem pessoas que se tornam viciado. Então, aquilo que é vício se torna pecado, né? Tudo aquilo que é vício. Então, para a gente não sofrer desse mal, a gente corta o mal pela raiz. Então, tem pessoas que estavam dentro do aprisco e pararam e começaram a achar ruim o pasto, a água, entendeu? O cuidado que Deus tem, e começou a olhar para as coisas do mundo. Como fala na passagem do filho pródigo, né? O filho pródigo chegou para o pai, pediu parte da herança. Por quê? Ah, tô cansado de estar na casa do pai. Tinha roupa boa, calçado bom, anel no dedo. Tinha fartura na casa do pai. E tem pessoas que no dia de hoje está assim também, se encontra dessa maneira. Está dentro da casa do pai, mas está olhando para o mundo. Ovelhas que está dentro do aprisco, mas que está deixando de ouvir a voz do seu pastor. E está de olho no mundo. Mas veja o que aconteceu com o filho pródigo. Ele pegou parte da herança e foi gastar com as meretrizes, com as prostitutas, né? E aquilo, né? Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha o carro do ano, enquanto ele estava ostentando na balada, enquanto ele estava no forró do risca-faca, né? Com dinheiro, pagando as coisas para os amigos, estava cercado de amigos, ó. Um monte de amigo mercenário, como fala aqui. Estava só com interesse no que ele tinha. Conheço muitas pessoas que passou por isso. Então eu falo para você que está pensando em sair do aprisco. Não saia, você vai pagar um preço muito caro. E falo para você que saiu, volte, porque o pai não vai atrás de você. Ele te aceita de volta, mas ele não vai atrás de você. A ovelha ferida no deserto, o pastor ele deixa as 99 em um lugar seguro no aprisco e vai atrás da ferida, porque ela está ferida. Se ela está ferida, ela não consegue voltar só. O pastor vai lá, cuida dela, põe no ombro, traz para o aprisco e cuida dela novamente. Agora, você que saiu por conta própria, que entrou pelo mundo do pecado, pela bagaceira, gastando a herança que o pai deu, com as meretrizes, com as raparigas. Lá em Portugal, rapariga é moça, mas aqui no Brasil é mulheres que se prostituem, né? Mulheres da vida. Que você que está na bagaceira desse mundo, no pecado, que deixou a casa do pai, volte enquanto há tempo. Volte porque o pai não vai atrás. O filho pródigo reconheceu: eu pequei contra o céu e pequei contra meu pai. Vou eu ter com ele. Muitos servos do meu pai, muitos trabalhadores do meu pai são bem tratados, são bem alimentados. Eu estou aqui perecendo de fome neste mundo, cuidando de porcos, apacentando porcos, irei ter com meu pai. E ele foi. Quando o pai o avistou de longe, é o meu filho que estava perdido e reviveu. O pai falou: meu filho estava morto e reviveu, porque ele voltou. Então você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que é um filho pródigo, volte. Você precisa reviver, porque se você partir desse mundo sem voltar para a casa do pai, sem voltar para o aprisco, sem pedir perdão para o pai, sem se reconciliar, o seu futuro na eternidade não vai ser bom. Então eu digo, volte, porque o pai te ama. Ele mandou colocar roupa limpa no filho pródigo, o anel no dedo, o calçado novo, deu um banho dele, tirou toda a sujeira do pecado, colocou nele paz novamente, alegria, santidade, felicidade, amor. Então veja como o pai é bom.
e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Dá um like, se inscreva no canal, compartilha com alguém da sua família, faculdade, escola, amigo, alguém que você acredita que precisa ouvir esta palavra. E que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém.